na paz do nosso irmão. Eu sou feliz por seguir essa estrada a caminhar com Jesus, mestre e amigo dos que ilumina meu viver. No seu olhar quero nascer. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor, na paz do nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor, na paz do nosso irmão. Santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Dentro deste dia, dai-nos agora sempre, e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair, nem que assim.
livrai-nos de tudo. Boa noite a todos, novamente reunidas, né, as 3 mulheres, para fazer um estudo junto com vocês todos, dando continuidade a Convites da Vida, livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Nessa noite nós vamos falar do convite à fé. Nessa lição, Joana nos fala que para enfrentarmos e repararmos, superarmos as aflições, o medo, a dúvida, que surgem presentemente na humanidade, sobrevivendo ao clima de desespero que parece se espalhar, que é imprescindível para essa superação e esse enfrentamento, a fé. Verdade é que fé é confiança no Pai. E Joana também reafirma o que outros autores espirituais já falaram, que todos nós possuímos o germen da fé, a fé em latência. Verdade é que todos nós, espíritos imortais, criados pelo Pai, inteligência suprema e causa primária, todos nós trazemos em nós germes de todas as virtudes, aquelas que nós já identificamos e outras que no decorrer da nossa evolução nós vamos desenvolvendo e vamos tomando consciência delas. Ou seja, inscrito dentro de nós se encontra não só a fé em latência, mas o amor em latência, a humildade em latência, a capacidade de perdão, de perdoar, ou quaisquer outras das virtudes que nós buscamos, nós que identificamos já hoje as lições de Jesus para todos nós. Mas independente dessa fé que existe em latência, essa fé inata, essa fé que todos possuem, ao contrário do que algumas religiões tradicionais defendem, que a fé ela é concedida pelo Pai a alguns e não a outros, como se Deus pudesse amar a alguns de seus filhos e não a outros. Então, ao contrário desse entendimento, os espíritos esclarecem que todos possuem esta fé em latência. Mas, e aí, Joana ressalva o que eles, outras entidades espirituais, também afirmam. Cabe a nós dar desenvolvimento a esse germe. Cabe a nós construir, fazer com que a nossa fé, que é tão somente a semente, com que ela cresça, desabroche e floresça. E Joana fala que nesse movimento de ampliar a nossa fé, nós precisamos adicionar a essa fé inata valores que adquirimos através da reflexão. E através desta fé que nós acabamos exercitando em seus aspectos religiosos. Ou seja, as religiões ainda nos auxiliam. São mecanismos, nós podemos dizer, bastante necessários ainda à humanidade, porque não raro são os movimentos ou são os limites que as religiões acabam colocando que restringem a atuação muitas vezes desequilibrada da grande massa. Dizendo para nós que se nesse instante a humanidade que compomos ainda necessita desses limites morais religiosos, no futuro, quiçá, mais evoluídos,
quando tivermos atingido maior capacidade de amor, quando tivermos maior consciência da tarefa de cada um de nós, do dever perante Deus. E não só quando tenhamos essa consciência, mas quando conseguirmos agir segundo a vontade do Pai, onde quer que estejamos. Talvez nesse momento nós possamos então afirmar: as religiões serão então dispensáveis, porque todas as criaturas, toda a humanidade, terão plena consciência e agirão segundo ela, dos desígnios do Pai, da solidariedade, da fraternidade, do amor incondicional, do respeito a todas as criaturas, do respeito à natureza. Enfim, nós não precisaremos mais destes limites religiosos, porque a religiosidade fará parte de nós. Mas até que nós tenhamos esta religiosidade em nós, profundamente esculpida, nós precisamos desenvolver a nossa fé. Reconhece ainda Joana que nesse movimento, muitos de nós, repetimos, né, que trazemos esta fé em latência, mas muitos precisam ainda do desenvolvimento, da busca da fé pela busca da razão, do raciocínio lógico, através do estudo, da investigação pessoal, para que então essa confiança no Pai germine, desabroche, dê frutos. É quase como se Joana estivesse falando a cada um de nós, que hoje experienciamos nas linhas espíritas, mas que certamente já estagiamos por outras religiões. Já tivemos outras crenças. Talvez alguns de nós já tenhamos deturpado algumas crenças. Talvez nós tenhamos nos utilizado de outras expressões religiosas para enganar ou para alimentarmos a nossa vaidade. Nós não sabemos. O fato é que nós hoje, que nos reunimos virtualmente, mas que certamente daqui a algum tempo nos reuniremos novamente pessoalmente e que estudamos, nos dedicamos a esse estudo espiritista. Nós precisamos ainda alinhar o pensamento lógico, o raciocínio, a religião. Talvez sem esse mecanismo de busca intelectual, vamos dizer assim, nós não conseguíssemos desenvolver a contento a nossa capacidade de desenvolver a fé, a confiança. Joana ressalta que o homem não consegue prosseguir com equilíbrio sem a fé. Ela cita, por exemplo, 2 casos, conhecidos de todos praticamente. Ela fala de Alberto Santos Dumont, inventor do avião. Existe, inclusive, um livro muito bonito, Seara Bendita, se não me engano. Não é Seara Bendita, eu estou tentando ver o nome ali, mas não estou enxergando porque eu estou sem óculos. Enfim, é um romance, daqui a pouco eu lembro, que descreve a vida de Santos Dumont, que inventou o avião, e que ao deparar-se com a realidade de que a sua invenção estava sendo utilizada na guerra para dizimar populações, ele se deixa tomar pelo desalento e se suicida. Ela fala também de Alfred Nobel, cientista sueco, que viveu no século XIX, inventor da dinamite, entre outras coisas, era um homem muito inteligente, profundamente pacifista. Então, Alfred Nobel desenvolveu toda a sua pesquisa, até descobrir a dinamite e outras coisas mais, pensando nos benefícios que isso iria trazer à humanidade, na construção, nas obras de engenharia. E Alfred Nobel também
se depara com a utilização da dinamite para dizimar povos. E ele também se amargura. Então, Joana cita esses dois exemplos de homens bastante conhecidos. E ela fala que se ambos tivessem fé, eles teriam conseguido esperar, confiar, deixar que o tempo agisse também em relação aos seus inventos, e conseguiriam eles perceber, no caminho do tempo, os grandes benefícios que ambas as invenções trouxeram para a humanidade. Vale dizer, eles não deixariam que o seu desalento tomasse todo o seu olhar como espírito. Eles acabariam entendendo que aquele momento, aquela utilização ruim das suas invenções, aquilo iria passar, mas que o benefício também existia. Essas invenções também seriam bem utilizadas. E confiariam nos desígnios do Pai, porque o Pai permanece na direção de tudo. Eles tinham perseverança bastante, diz Joana, para que tivessem êxito nos seus projetos. Foram homens profundamente estudiosos e dedicados na busca, na descoberta que pretendiam fazer. Mas eles não tiveram fé em Deus, fé suficiente para sustentá-los nos momentos terríveis que eles tiveram que atravessar. Verdade também é que, dotados de grandes capacidades intelectuais, que se nos mostram hoje como nunca antes, nós, sem a fé, diante dos desafios mais profundos, que nos surgem de toda a ordem, de todo lado, sem essa fé que sustenta, nós não conseguimos seguir adiante. Mas o que seria essa fé? Dela fala também a mensagem de Jesus, quando nos alerta para que possamos construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Ou seja, trabalhando essa fé inata que todos nós possuímos, indistintamente, e acrescendo a ela nossas reflexões, as nossas experiências, o aprendizado pessoal de cada um de nós, e não aprendizado tão somente teórico, mas na ação, buscando efetivamente respeitar as criaturas, servir ao bem, buscando amar, buscando perdoar, que nós se estivermos efetuando, nos dedicando a efetuar esse tipo de exercício, nós estaríamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Porque quando terríveis dificuldades nos visitem, nós teríamos confiança e fé, nos mantendo, então, afinados, sustentados e consolados pelo Pai. Mas, se nós nos atemos só a ter a fé simbólica, eu tenho fé inata, eu tenho uma religião, mas eu não me preocupo muito com isso. Eu sou alguém que tem religião, mas aquela religião social. Ou então, eu estudo muito, eu leio muito, e eu acredito que isso basta. Certamente, quando a dor me visitar, eu não vou conseguir sustento moral e confiança suficiente no Pai para prosseguir com equilíbrio. A criatura que busca resguardar a si mesmo na aquisição dos valores financeiros tão somente, ou na beleza e nos prazeres físicos, ou aqueles que prendem a sua vida mental tão somente às conquistas do avanço intelectual. Esses,
quando visitados pelas dores, pelas perdas em geral, desmoronam. Quando são chamados a se despedir de quem amam, ou quando são chamados a vivenciar as frustrações, a solidão, o egoísmo, desmoronam. E não raro se deixam perder pela depressão, pelas crises de pânico, de profunda ansiedade, vários tipos de distonias, síndromes, e não raro acabam caindo no convite ao suicídio. Quando a criatura humana na Terra despertará definitivamente para a mensagem de Jesus? Para a mensagem do amor, do respeito aos seres vivos, respeito à natureza, despertará para a fraternidade, para a caridade, para o equilíbrio pessoal necessário, para o cuidado, para o cumprimento das leis de Deus. Quando? Quantas dores ainda nos visitarão? Até que nós possamos compreender que Deus está conosco sempre e que devemos nos manter com Ele. Quando a alimentaremos intimamente com extremada persistência a confiança no Pai e nas leis que regem a vida? Quando deixaremos de temer a morte, valorizando a vida presente como oportunidade bendita de trabalho, de estudo, de dedicação, de humildade? Quando perceberemos que a fé é trabalho pessoal, inderrogável, que ela não é dada a título de você é bonitinho, então eu prefiro a você e não ao seu irmão? Quando, para termos equilíbrio, saúde, felicidade, nós nos conscientizaremos de que é preciso confiar em Deus? Somos espíritos imortais. É uma verdade. Deus é nosso Pai, Criador de tudo, em absoluto. Toda a criação segue leis amorosas, justas, invariáveis, a nos dirigir para o crescimento, para a evolução, para a construção do reino de Deus em nós, e tudo que nos parece, por ora, destruição, faz parte do processo de aprendizado e de crescimento. Verdade é que sem fé, sem confiança, nós não conseguiremos percorrer esse longo caminho. E como eu sei que todo longo caminho precisa de cooperação, eu vou chamar a Júlia para que ela coopere conosco, nos ajudando a pensar. Ela e a Sandra. Agora a batata é com vocês. Ok, querida, obrigada. Boa noite a todos. É sempre um prazer e uma alegria muito grande estar aqui aos domingos, né? E hoje o nosso convite, o convite feito por Joana a todos nós, é que a gente reflita, que a gente pense a respeito da fé. Fé, duas letrinhas, né, gente? A criançada, que está se alfabetizando, né? Ela fala, F é fé. É fácil dizer fé. F é fé. Mas tem um significado muito profundo, né? Essa junção de duas letrinhas na nossa língua portuguesa. Porque fé significa agir e viver sem dúvidas. Vejam só. Se você tem fé, você não tem dúvida, você não duvida. Então, fé tem esse significado. É eu poder viver a minha vida sem dúvidas, com confiança. E como que isso se desenvolveu, né? Eu vou procurar dar a minha visão a respeito da leitura da página do nosso livro, Convite à Vida, escrito pelo espírito de Joana de Ângeles. Ela vai apresentar algumas, digamos assim, algumas modalidades que a fé se apresenta para o homem.
E aí eu me reportei, né, em razão da minha formação, eu me reportei à história. E reportando-me à história, não é difícil concluir, né, verificar que o ser humano, desde os seus primórdios, sempre buscou fé. Porque ele sempre, como ser humano, dotado de uma inteligência reflexiva, o ser humano sabe, né, que existe, tem consciência da sua existência. E se sabe que existe, busca a sua origem. De onde eu vim? Por isso que desde os primórdios, desde as eras mais primitivas, o homem buscou compreender a sua origem, né? E inicialmente, digamos assim, atribuiu essa origem aos astros, à natureza, né? Então, nós tivemos uma época dominada, por exemplo, por ideias de que a vida humana era regida pelo Sol, né? Ou pela natureza em si, ou por pedras que se transformaram em tótems. Tudo isso fez parte do nosso processo evolutivo, né? E nesse processo evolutivo que a história humana vivenciou, nós vemos hoje que ainda há pessoas com muita facilidade, com muita disponibilidade interna para aceitar a fé, enquanto outras pessoas têm mais dificuldade. E o livro dos Espíritos e o Evangelho, Kardec, em sua exposição, eles nos leva, né, a compreender de que essas pessoas que têm mais facilidade de aceitar a fé, de crer, de não duvidar, de ter confiança na vida e em Deus, qualquer tipo de Deus que se apresente, né, para ele, no seu íntimo, que essa pessoa é aquela pessoa que já teve, né, nas vidas pregressas, uma vivência de fé. Por isso ela tem mais facilidade de aceder a essa visão espiritual, a essa visão transcendente a que a fé nos leva. Não são todas as pessoas assim, né? Algumas têm mais dificuldade. Eu confesso para vocês que eu acho que eu sou muito atrasada, porque essa facilidade de fé inata eu nunca consegui compreender em mim. Precisei sempre pensar muito, sou muito cética. Apesar de ter nascido em família espírita, e ouvir meu pai e minha mãe, né, fui criada dessa maneira, ouvindo falar em Deus e no espiritismo, e criada, né, com toda dentro da doutrina, mas sempre fui muito cética, precisei de ler, de estudar, de compreender. E aí Joana traz isso nessa sua página, né? Porque ela diz que para algumas pessoas isso é necessário. Para alguns espíritos é preciso que essa fé passe, né? Digamos assim, pelo exame, é uma fé mais racional. E de onde vem isso? Também da história humana. Porque houve um determinado período em que a fé foi institucionalizada, em que o homem instituiu a fé, né? Então, a gente tem isso de uma maneira já presente lá na Antiguidade, no Egito, na Mesopotâmia, em Roma, deuses com características muito humanas, mas que exigiam, né, dos seus fiéis o cumprimento de algum tipo de devoção, uma fé que foi instituída. E com o advento da Igreja Católica, Protestante, Calvinista, o advento da Igreja Europeia, essa fé passou a ser realmente, né, parte da educação. E aí, essa fé, que eu chamo de fé racional, ela foi sendo transmitida de geração a geração no processo educativo.
As pessoas passaram a viver com essa fé sem perguntar muito. Não, é como disse Cristiane, né? Eu tenho essa religião, tenho aquela, mas não penso muito nisso. Cumpro os rituais, né? Esse tipo de fé, que é uma fé mais racional, não é mais aquela fé do início dos tempos humanos, porque, por exemplo, existe uma teologia, um estudo de Deus que vai ser desenvolvido pelas igrejas, né? Então, é uma fé racional, baseada, né, em estudos. Mas vejam bem, esse tipo de fé, ele acaba se tornando como uma âncora para as pessoas. As pessoas ficam ali, ó, paradas, né, prisioneiras, porque como passa de geração a geração, e como ela é constituída, em sua grande maioria, de dogmas, e dogma é aquilo que não supõe pergunta, né? Dogma não é para ser questionado. Então, as pessoas seguem, né? Continuam vivenciando esse tipo de fé sem se perguntarem muito, simplesmente cumprindo com aqueles rituais e com aquelas determinações, né? A pessoa, então, toma essa fé, como eu disse, como âncora, como referência para a sua vida, né? E aí se instala, permanece. O que é uma coisa que, no meu ponto de vista, é muito complicado, né? É difícil, porque a vida é mudança. Então, se a tua fé te leva a você se instalar, né, a se ancorar nela, a não se questionar, como é que você vai mudar? Né? Então, tudo isso, eu acho que Joana vai deixando, vai permitindo, ou foi permitindo para mim, com a leitura do seu texto, que eu pudesse pensar, né? Quer dizer, uma fé inata, depois, com o desenvolvimento maior da humanidade, uma fé racional, que também, né, deixou a desejar, até que, com o advento do Espiritismo, nós chegamos à fé raciocinada. Porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E Jesus se referiu ao Consolador dizendo que ele traria o conhecimento das coisas. Vejam bem, o Consolador traria o conhecimento das coisas. O que faz com que o homem saiba, o que permitiria que o homem saiba, soubesse de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Por isso, o Espiritismo é o Consolador. Porque o Espiritismo, ele vem dar respostas. Mas, além de dar respostas, essas respostas não são fechadas, porque elas se ampliam dentro de nós na medida que a gente pode compreendê-las, na medida em que a gente pode pensar a respeito delas, na medida em que elas não são dogmáticas. Não são respostas inquestionáveis. Não são respostas dogmáticas. Então, nós podemos pensar a respeito disso que o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, nos trouxe, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Kardec, juntamente com o auxílio de alguns espíritos, nos traz alguma referência a respeito do estudo da fé. E ele diz assim, capítulo 11, para a fé é preciso uma base. Vejam só, para a fé é preciso uma base. E essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Eu acho que isso aí exprime perfeitamente o que a gente chama no Espiritismo de fé raciocinada, né? Quer dizer, é uma fé na qual você tem compreensão de por que crer. Para crer, dizem lá os espíritos, viu, no Evangelho, não basta ver, né? Porque existe o ditado, ver para crer. Os espíritos dizem, para crer, não basta ver,
é preciso, sobretudo, compreender. Olha só que coisa bonita. Porque se você não compreendeu, e compreender é uma palavra também que tem um significado muito grande, que é compreender, quer dizer, eu preciso de ter isso dentro de mim, eu preciso de ter o meu raciocínio, né? E eu preciso de ter uma lógica que o meu raciocínio aceite. Que a minha análise, que a minha inferência lógica, que a minha dedução, né, consiga realizar. Porque a minha inteligência é assim. Eu sou dotada, eu como todo ser humano, de um tipo de inteligência que é racional, que é lógica, que tem determinadas funções cognitivas que permitem que a gente elabore um pensamento a respeito da realidade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, isso é muito claro, né? A respeito do que é a fé raciocinada que o Espiritismo nos apresenta. A fé raciocinada é baseada na lógica e também nos fatos, porque o Espiritismo, né, ele é baseado em fatos. Kardec foi um pesquisador, um sujeito do seu tempo, que realizou toda uma pesquisa tentando comprovar e comprovou, né, por intermédio de experiências factuais, aquilo que os espíritos diziam, porque ele fazia a mesma pergunta a vários espíritos diferentes, em locais e tempos diferentes, e as respostas eram semelhantes, eram praticamente as mesmas. Então, isso é que dá credibilidade, né, à obra de Kardec. Então, veja bem, nós espíritas compartilhamos dessa fé raciocinada justamente por quê? Porque a gente acredita naquilo que a gente tem certeza. E a gente tem certeza, a gente não duvida, porque a gente compreende. Essa é, digamos assim, a grande sacada do Espiritismo. Mas não é só isso, não é só isso. Porque se fosse só isso, era muito pouco, né, gente? Se fosse só isso, o Espiritismo seria apenas, né, uma filosofia. Não é só isso. Porque o Espiritismo tem também o seu aspecto religioso, na medida em que o Espiritismo é cristão. Então, aí, Joana fala também da necessidade, e Cristiane trouxe muito bem os exemplos que ela dá, né, de Santos Dumont e de Nobel, né, mostrando como a fé religiosa é necessária na nossa vida, porque a nossa vida é feita de dificuldades, a nossa vida é feita de obstáculos, né, de paradoxos com os quais nós temos que conviver. Então, diante dessa vida cheia de dificuldades no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, né, nós vamos encontrar a fé preconizada por Jesus. E que fé é essa? A fé como força poderosa, força que move montanha, né? Força que é capaz, por exemplo, de abrir o mar. Força, né, que vem de Jesus e que vai sendo interpretada pelos cristãos no decorrer da sua evolução, e principalmente por nós espíritas, como uma fé transformadora. Uma fé que é baseada na autoconfiança. Porque se a gente lê os evangelhos, a gente vê, né, que Jesus disse para nós: vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podereis fazer. E os seus seguidores, os apóstolos, faziam os milagres, digamos assim, né, que ele fazia. Aquilo que Jesus fez, aqueles que o acompanharam também puderam fazer. Por quê? Porque Jesus despertou neles essa fé poderosa, essa fé de uma força, de descobrir a força que existe em todos nós, dentro de todos nós. E por que essa força existe?
Justamente porque nós temos a essência divina em nós. Se Deus está dentro de nós, Deus nos dá esse poder, né? Então, essa fé a que Jesus, essa fé que Jesus propagou, essa fé que Jesus exemplificou, ele não teve dúvida em momento nenhum, né? Essa confiança em Deus que ele testemunhou, esses exemplos de fé que Jesus nos deixou, é assim que a gente pode hoje compreender essa fé religiosa. Fé religiosa, fé cristã, exemplificada por Jesus, como uma força de autoconfiança ativa. Fé que é posta em prática pelo exercício da caridade, principalmente da caridade, né? E aí, eu me lembro também, eu acho interessante poder pensar isso com vocês, algo que a gente, em psicopedagogia, trabalha um pouco, que diz respeito a dois verbos na língua espanhola. Você tem dois verbos diferentes no espanhol. Um é o verbo creer, que quer dizer acreditar, e o outro é o verbo criar, que quer dizer criar. Só que quando é conjugado, ambos os verbos são conjugados, na primeira pessoa do presente, o espanhol diz, eu creio. E aí, se você não sabe o que ele vai dizer depois, se você não escuta o final da frase, você não sabe se ele está dizendo eu acredito ou eu crio. Porque eu creio significa a mesma coisa. Então, eu penso que é isso que Jesus quis nos ensinar, que a nossa fé religiosa parte daí. Se eu acredito, eu crio, eu sou capaz de criar. Eu faço milagres, eu mudo a vida, eu posso transformar o mundo. Gonzaguinha, né, o nosso poeta popular, tem uma música que eu gosto muito, que ele diz assim, o refrão é assim, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos lá, mas, nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Porque é isso. O que será o futuro? É a nossa fé no presente, aquela fé que a gente exercita hoje, que vai permitir que isso aconteça. Certo, Sandra? Agora a batata passa para você. Batata quente essa, hein? Que nada, Júlia. Boa noite, Júlia. Boa noite, Cris. Boa noite, Marina. Boa noite, amigos do Francisco de Assis. Eu fico muito tranquila nesse lugar, porque eu acho que eu fico só com o cafezinho final da refeição, porque vocês todos já foram muito nutridos pelo que a Júlia, pelo que a Cris falou. Todo o embasamento, toda a nutrição já foi feita. Então, é só o cafezinho final que eu preciso passar para eles, né? E foi muito bom, tanto o que a Cris falou, quanto o que a Júlia falou. Eu fiquei aqui embevecida com tudo isso. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que a Joana diz, né? Que quando nós estamos aqui no Ministério da Vida Espiritual, ela fala isso no segundo parágrafo, né? A fim de que o homem sobreviva ao clima de desespero, né? Quando nós estamos muito desesperados, que o clima de desespero acontece a todo momento, de todo lado, com as altas cargas de aflição, do medo, da dúvida que se generalizam, a fé é imprescindível para a aquisição do equilíbrio. Para que a gente possa se equilibrar, a fé é imprescindível. E aqui nós precisamos fazer uma diferença entre a crença religiosa e fé. A crença religiosa é uma ferramenta que possibilita a você construir um acesso, construir um caminho até o Pai.
Agora, a fé é algo muito maior. A fé é uma conexão direta, é um Wi-Fi direto. A fé é uma conexão direta. A fé não é acreditar. A fé é entrega, como a Estela falou agora há pouco para a Júlia, né? Fé é entregar. Então, gente, a crença é o acreditar e a fé é o entregar-se. E eu dar um exemplo para vocês do que é uma fé, uma postura na vida, né? Se a religião é uma ferramenta, né? É um caminho que eu preciso para chegar até o Pai, e a fé é essa conexão direta, vou dar um exemplo. Se eu quero construir qualquer coisa, vamos supor que eu queira construir um armário, por exemplo, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de um martelo para bater aquele prego para construir o armário. Se eu tenho essa ferramenta, se eu tenho esse martelo, vai me ajudar muito, vai ser muito mais fácil, muito mais rápido eu construir isso. Se eu não tenho esse martelo para bater o prego, se eu tiver uma pedra dura, também resolve, também ajuda. A ferramenta vai ajudar muito, será muito melhor, será muito mais rápido, mas eu consigo também construir com essa pedra. Quer dizer, não é imprescindível a ferramenta. Isso seria a religião, a crença religiosa. Agora, a fé é uma conexão direta, é a entrega, não é a ferramenta, é uma conexão direta. Então, gente, se é uma postura na vida. Então, aqui onde eu moro, vamos supor, no sertão, tá esse calor, que eu estou derretendo nesse calor. Tem 6 meses que não chove, por exemplo. Eu plantei aqui a minha lavourinha, minha hortinha, e eu preciso de chuva. Então, eu tenho fé que o Pai vai me mandar a chuva que a minha lavoura, que a minha hortinha precisa. Então, eu já vou sair de casa hoje com a sombrinha, porque eu sei que vai chover. A minha fé é tão grande que eu tenho certeza que vai chover. Então, eu já saio de casa com a sombrinha. Isso é a fé. É essa postura na vida, essa conexão, esse entregar-se, né? Então, o acreditar é o estar envolvido. E a fé é o estar comprometido. Quem fala isso, gente, é Haroldo Dutra. Ele está sempre falando isso nas palestras dele, que o acreditar é o estar envolvido e a fé é o estar comprometido. E ele dá um exemplo muito engraçado para ilustrar isso. Ele fala que se a gente está tomando um café da manhã e nesse café da manhã tem ovos com bacon, a galinha está envolvida nesse café da manhã. E o porco está comprometido com o meu café da manhã. Isso é a fé. Tá? Aí a Joana nos diz aqui, ó, que a fé é a flama divina que aquece o espírito e dá forças para que eu possa superar tudo. Mágoas, revoltas, traições, até mesmo a morte. Então, alimentar a minha fé para que eu tenha paz é indeclinável dever que eu não posso postergar. Alimentar essa fé, isso eu não posso deixar para depois. Eu tenho que começar isso ontem. E aqui, gente, eu vou recorrer a Emmanuel no livro Consolador. Emmanuel fala o seguinte, olha que bonito, abre aspas. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Vai além, aquilo que eu falei. É conexão direta. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Fecha aspas. É o que o Emmanuel nos diz no livro Consolador. Então, o que ele está dizendo ali, gente? Que ter fé
é sair do eu acredito para dizer eu creio. Por quê? Para dizer eu sei, quer dizer, desculpa, gente, sair do eu acredito, do eu creio para dizer eu sei, porque isso faz sentido para mim. Isso, como diz a Júlia falou muito bem, isso faz todo sentido para mim. Então eu sei. Não é eu acredito, eu sei, isso faz o maior sentido aqui dentro para mim. Isso não desafia os meus conhecimentos, isso não ofende a minha razão. O que significa dizer que a fé não está e nem precisa ser atrelada a nenhuma religião. Ela ultrapassa, ela vai muito além da religião. Ela é a minha conexão direta com as leis de Deus. Leis que fazem sentido. Leis que regem o universo, incluindo, gente, a descoberta de que a Terra não é o centro do universo. Inclusive, que eu sou uma areinhazinha lá. A ciência e a fé não são inimigas, porque as duas têm o mesmo princípio, a mesma causa primária. Quando a fé encontra a ciência e quando a ciência considera a fé, as duas andam juntas e se aproximam muito mais rápido da verdade. E tudo aquilo que separa as duas, ou que já separou um dia, que já separou na história da humanidade, são pedrinhas, gente, da nossa evolução, que mostram a nossa deficiência de entender as leis divinas. Como dizia Louis Pasteur, um pouco de ciência sempre nos afasta de Deus. Agora, muito de ciência nos aproxima de Deus. E para concluir, nós precisamos falar que a doutrina espírita nos ensina que a fé pode ser a fé humana e a fé divina. A fé humana é a fé no meu potencial, pois se eu sou uma centelha divina, então eu sou capaz, eu tenho potencial. A Júlia acabou de falar isso maravilhosamente bem. E a Joana, aqui no início do capítulo, ela cita, né, Mateus, capítulo 17, versículo 20, né? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a essa montanha, transporta daí, e ela se transportaria. Então, é a capacidade, é aquela, usando a expressão que a Júlia disse, é a autoconfiança, é a possibilidade que todos nós temos de fazer, de criar, né? Então, sois deuses, então nós podemos criar, nós acreditamos e nós podemos criar, ou eu sei, eu posso, eu faço, eu posso. Então, é a fé humana. E a fé divina é a fé no Pai, que eu sei que Ele guia, eu sei que a nossa vida está nas mãos dele, que apesar das tormentas que muitas vezes passamos, que sempre eu preciso estar lembrando disso, que a nossa vida está nas mãos do Pai, né? E tem aquela historinha que sempre ilustra, né? Quando a gente quer dizer sobre a fé no Pai, a gente precisa lembrar daquela historinha, né? Daquela criança que estava viajando sozinha de avião. Acho que todos vocês conhecem, mas não custa lembrar essa história, né? Que a criança está no aeroporto, uma criança pequena, de uns 7, 8 anos, né? E a criança lá, aguardando na sala de embarque, lá sentada perto da funcionária da empresa, né? Da empresa do voo. E a criancinha lá, muito educada, brincando, colorindo, né, seu livrinho de colorir,
sentadinha lá perto, e a hora que chamaram todos para embarcar, a criança foi colocada logo ali na frente, no primeiro lugar, para ser a primeira a entrar. Criança tranquila, fechou seus caderninhos de colorir, colocou dentro da mochila, colocou a mochila nas costas e foi caminhando, era a primeira, né? Entrar. E todo mundo, muito encantado com aquela criança, com a tranquilidade daquela criança, todo mundo fazia um elogio, todo mundo fazia uma brincadeira para a criança, e a criança muito educada, muito gentil, sorridente, né? Todo mundo encantado com a educação daquela criança, com aquela tranquilidade. E a criança entrou, sentou lá na frente, né, no primeiro banco, e todo mundo encantado com aquela criança. E o voo decolou, e de repente uma tempestade, uma tormenta, uma coisa. E todo mundo apavorado, e aquela criança está lá, desenhando, colorindo. De repente, uma moça não aguentou, sentada na cadeira do lado, logo depois do corredor, né? Perguntou para aquela criança: escuta, mas você não tem medo? Você não está com medo? A criança levanta os olhos do caderninho que estava colorindo e diz: não, eu não tenho, meu pai é o piloto. E é isso, minha gente, a gente precisa lembrar que o nosso pai é o piloto. É ele que nos guia, e que nas tormentas, nas dificuldades, que às vezes a nossa vida é como um avião, né, que está enfrentando uma tempestade, que está enfrentando uma tormenta, que é como uma pena, né, numa ventania, que a gente não sabe a direção, que a gente não sabe para onde que nós vamos, como é que é, e que a gente não pode entrar no desespero, né? É como a Joana nos diz aqui: o que nos equilibra na hora do desespero é a nossa fé. O que nos traz o equilíbrio emocional, o que é capaz de nos trazer esse apaziguamento é a fé. É a fé no Pai. É a gente lembrar que nós somos crianças espirituais, como essa criança que estava no voo. Nós somos crianças espirituais. E que o piloto, quem está nos guiando, é o Pai. Então, nós temos que ter essa conexão direta. Essa fé é o que será capaz de nos equilibrar e nos deixar tranquilos na hora das tormentas que invariavelmente nós iremos enfrentar no decorrer da nossa vida. Muito obrigada, uma boa noite, um bom resto de domingo e até a próxima. Uma boa noite a todos também. Boa noite, até. Boa noite, Sandra. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos. Tem o sol, tem o mar, tem o brilho das estrelas. Tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos desta canção irão valer. Nem o perfume de todas as rosas é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi. Nem o perfume de todas as rosas é igual a
mas eu nunca saberia o que um dia